Você não virá em setembro de 25, mas já está intimado para uma unção profética de 26. E a agenda estava um pouquinho complicada, e nós então aceitamos o desafio para estarmos aqui nessa noite. Eu vim, às vezes as pessoas pensam, são 850 quilômetros de distância entre Campo Grande e São Luís dos Montes Belos. A mesma distância também para Goiânia, porque pega trajeto diferente. Então você tem muito tempo para conversar com Deus. Estava humanamente sozinho, mas aproveito para conversar com Deus, e um dos momentos que eu mais falo com Deus é no volante. E é interessante que muitos dos irmãos lembram quando eu fui para o Mato Grosso do Sul. Inclusive, uma das últimas igrejas que eu preguei antes da minha ida para Mato Grosso do Sul foi aqui. E eu estive em uma reunião com o bispo Osiel no gabinete, ainda estava como supervisor estadual, perguntando para ele qual que era a opinião dele em relação à minha ida para o Mato Grosso do Sul. O Sentipe respondeu para mim que ele fazia parte também, havia sido consultado e havia homologado o meu nome para estar indo para o Mato Grosso do Sul. Isso foi em meados do dia 10 de janeiro, mais ou menos isso, porque eu recordo que eu ainda tinha duas agendas, ou uma agenda, não estou bem certo disso, em Adelândia, e logo em seguida eu retornei para Goiânia para dar a resposta se eu iria ou não aceitar o desafio. E eu confesso aos irmãos que foi a maior decisão que tomei na minha vida. Estávamos em plena construção, salvo engano, na unção profética 2015, na unção profética 2015, salvo engano, alguns irmãos vão lembrar que eu compartilhei que eu estava ministrando em Firminópolis e no dia seguinte viria para cá, para São Luís, e nós estávamos em pleno vapor, em construção na nossa igreja em Goiânia, Aparecida de Goiânia para ser mais exato. E no dia que eu estava agendado para pregar aqui, por volta das 10 horas da manhã, nós recebemos uma oferta de R$80 mil para a construção da nossa igreja. Não sei se alguns irmãos vão lembrar desse testemunho que eu compartilhei aqui em 2015. Em 2016, então eu venho para cá novamente e recebo o desafio de estar indo para o Mato Grosso do Sul. Parece-me que tem algum mistério aí, pastora. Então, aceitei o desafio, deixei uma igreja em pleno vapor, 721 metros de área construída, uma igreja que estava em ascensão, um crescimento extraordinário, já estávamos com mais de 300 pessoas, entre membros e congregados e criança, e aceitei o desafio de ir para o Mato Grosso do Sul para começar praticamente na estaca zero. E o desafio foi maravilhoso. Tivemos a oportunidade de plantar várias igrejas no estado do Mato Grosso do Sul ao longo de 3 anos. Então era o bispo Divino Eterno como supervisor regional, bispo Osiel como supervisor estadual, e eu, enquanto representante do estado do Mato Grosso do Sul, trabalhávamos alinhados em um só propósito, em uma só missão. E a nossa fala era: o Mato Grosso do Sul é o campo missionário da região centro-oeste. E foram 3 anos de muita prosperidade. Foram 3 anos de muitas conquistas. Foi 3 anos de muitos desafios vencidos para a glória de Deus. Mas em 2019, muda-se a gestão, a eleição para 2020. Em 2020 começa uma nova administração. E as coisas então começaram a tomar outros rumos, outras direções. E eu precisei iniciar um trabalho. Comecei a trabalhar secularmente para poder me manter no estado. E me matriculei na ocasião no curso de agronomia, porque eu comecei a atuar como consultor
nas lavouras de soja do estado do Mato Grosso do Sul. E Deus nos abençoou muito. Foram anos de muitas bênçãos, de muitas prosperidades, onde nesse período nós conseguimos investir muito no reino, com ofertas, conseguimos abrir o projeto social que hoje eu presido. Foi feito um investimento de aproximadamente R$500 mil para iniciar o projeto ABA, o projeto que eu sou presidente, e tudo isso veio do agro. Mas na mudança de governo, 22 para 23, governo Bolsonaro e Lula, as coisas desandaram. E eu tive um prejuízo de pelo menos 3,5 milhões. E posteriormente, mais um prejuízo na casa de 1,5, totalizando quase 5 milhões de prejuízo. E isso me levou para a estaca zero. Eu fiquei completamente quebrado, falido, onde eu não conseguia mais honrar, nem com compromisso de pagar R$54 do meu celular. Foi um período muito complicado. Foi logo após o nascimento da minha filha, Eloá, que eu sonhei, idealizei como seria a chegada dessa filha quando Deus assim me concedesse, e eu não consegui nem concluir o quarto dessa menina. Mas eu recordo, irmãos, que no meio da adversidade, eu recebi uma ligação do bispo Osiel, e ele disse para mim: estou indo te visitar. E eu falei: amém, glória a Deus, aleluia. E lá no coração estava assim: não vem não, trem ruim. Estarei confirmando com o senhor no domingo. Amém. Vontade que me deu desligar o celular. E no domingo o abençoado liga para mim e fala: estamos saindo daqui. Estamos quem? Selminha, bispo João Lismar, a esposa Ivani e eu, nós 4, vamos sair daqui por volta das 4 da manhã, amém, Deus abençoe. Então começamos a pensar, o que nós vamos fazer com a chegada desses homens aqui em casa? E quando deu por volta das 11 horas da manhã, eles me ligam, eu estava em Camapuã, a 150 quilômetros de Campo Grande, já estamos em Camapuã. O desespero, pastor André, foi tão grande, que eu entrei dentro do carro, que não é meu, por sinal, fui para o supermercado, peguei um carrinho, e comecei a andar pelos corredores do supermercado, falando: Deus, eu vou colocar aqui dentro tudo o que eu puder colocar, para receber os pastores, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho um centavo da minha conta, mas o Senhor vai fazer um milagre. E fui pegando arroz, pegando feijão, macarrão, fui pegando tudo que eu tinha de direito, enchi um carrinho e meio de compra, e fiquei debruçado no carrinho. E agora, como que eu faço? De repente o bispo Osiel fala: já estamos na sua casa, a tremedeira bateu. Me passa a sua localização que eu estou indo ao seu encontro. E eu passei a localização do mercado. Chega ele e o bispo João Lismar, e me encontra no corredor do supermercado, debruçado no carrinho, com o celular na mão. E ele pergunta para mim: o que você está esperando? Um Pix. De quem? Ainda bem que não perguntou de quem. Estou esperando cair um Pix aqui para me passar a compra. Espera-se mais ou menos uns 10 minutos, e o Pix não caiu. Eu não sabia de onde havia o Pix. Ele falou assim: não, então vamos passar o carrinho, vamos passar na compra, né? Talvez nesse intervalo o Pix cai. Sempre tem um para atrapalhar o negócio, irmão. Eu falei: então vamos. E ele começou a passar o carrinho, plim, plim,
E eu pensando, Senhor, tomara que tenha uma promoção nesse mercado, eu não estou sabendo de que se apitar o botão, leva a compra de graça. Irmãos, pensa no desespero. E deu 1.000 e poucos reais. E a moça falou, 1.000 e não sei quanto. O bispo Zé olhou para mim, eu olhei para ele, olhei para o celular e nada de Pix. Ele enfiou a mão no bolso e falou assim, estou trazendo uma oferta que a igreja de São Luís Montes Bela mandou para o senhor e vou pagar a compra. E ele pagou a compra naquele dia. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela disposição. Porque somente Deus e eu sabemos o que nós vivemos e o que nós ainda estamos vivendo. Somente Deus sabe. Onde você tem que levantar todo dia pela manhã e ser fiel a Deus e cuidar de pessoas com deficiência que foram abandonadas, que sofreram maus tratos e que estão hoje sob os meus cuidados. Somente Deus sabe. E eu chegava no local de trabalho como se nada tivesse acontecendo na minha casa. Mas para a gente entrar na pregação, eu não recordo se foi depois ou se foi antes, o tempo eu não me recordo. Eu estava lá no projeto social e a cozinheira falou para mim assim, Bispo Elton, o senhor vai almoçar conosco? Eu falei, eu acho que não, porque eu tenho que fazer almoço para minha esposa e ela saiu com a minha filha. A não ser que tenha muito, que dê para me levar um pouquinho para ela. Tinha nada em casa, irmão. Não, tem sim, e eu sou o presidente, eu poderia muito bem chegar e falar assim, ó, prepara a marmita que eu vou levar para minha casa, mas eu não faço isso. Então eu almocei, ela preparou a comidinha e eu fui levar para minha esposa. Ela almoçou, a minha filha almoçou. Quando deu por volta das 7, 8 horas da noite, eu tomei um copo de água e falei, eu não sei o que nós vamos jantar porque não tem nada para comer. E aí uma pastora me liga, irmãos. Bispo, mandei uma mensagem para o senhor na quarta, o senhor não me respondeu. Falei, não vi, pastora, perdão, mas deixa eu ver. Olhei a mensagem dela, estava escrito, o senhor pode vir pregar na nossa igreja amanhã, ou domingo, pela manhã? E eu confesso para os irmãos, o senhor estava tão mal, que eu digitei no celular, pastora, infelizmente eu não poderei atender a agenda de amanhã. E enviar a mensagem. Mas aí a vozinha falou, o que tu vai fazer amanhã? Tu esqueceu qual foi o objetivo de eu ter te chamado? Eu apaguei a mensagem e escrevi para ela, amanhã estou livre e eu estarei com vocês. Pela manhã levantei, troquei de roupa, minha esposa ficou ainda deitada. Eu abri o armário e olhei e falei, Deus, o que nós vamos almoçar? Hoje é domingo, não tem nada aqui para comer. O que nós vamos almoçar? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Entrei no carro e fui pregar. E Deus foi tão generoso naquela manhã, que segundo os irmãos, eles nunca tinham visto uma pregação, nunca tinham sido tocado por Deus de uma forma tão poderosa como aquela pregação. E vieram chorando, a igreja teve um quebrantamento muito grande, e eles vieram, me abraçaram e testificaram. E a pastora, eu já havia pregado na igreja dela umas 15 vezes ou mais, ela nunca me deu um centavo, nem para colocar gasolina no carro, e eu nunca pedi, porque eu nunca precisei. E ela chegou perto de mim e falou, bispo, me dá a sua chave Pix. E eu falei, olha Deus trabalhando. Passei a chave Pix para ela e nisso tinha um irmão conversando comigo. O irmão falou assim, eu também quero a sua chave Pix. E pegou a chave Pix. E eu fui embora. E um olho como é que é o nome do negócio? É um olho no gato e outro no peixe? O ditado é assim?
E eu estava com um olho no volante e o outro no celular para ver se o trem apitava, antes de eu chegar em casa. De repente chegou, plim! Olhei, um pix de R$100 da pastora. Eu falei, rapaz, já dá para comprar o almoço de domingo. Não tinha nada, R$100 para quem não tinha nada é muita coisa, né? E aí parei no semáforo, de repente, plim, apitou de novo. Quando eu olhei a oferta do irmão, R$1.500. Dali eu já liguei para minha esposa e falei, estou indo para o mercado, estou indo para o sacolão, porque lá a gente fala sacolão, lugar que compra verduras e frutas. Estou indo para o sacolão, vou no açougue e vou fazer a compra do mês. Como? Deus proveu novamente o cordeiro. Então nesses últimos 2 anos eu tenho vivido praticamente pela fé, onde Deus tem cuidado, onde Deus tem se preocupado conosco. E a vinda minha para cá, eu falei para o bispo Osiel, tivemos alguns imprevistos. Qual que é a chance do senhor vir? Amanhã eu te respondo. E aí na sexta-feira eu respondi para ele, já à noite, né, pastor? Estarei indo, mas somente eu. Expliquei a situação para ele, tal, não por questão financeira, mas expliquei para ele a situação que nós enfrentamos lá. E saí de Campo Grande às 5h30 da manhã, que seria 6h30 da manhã daqui, porque lá é 1h30, 1h mais cedo. E eu quase que eu não chego. Quando eu cheguei na frente a 30 quilômetros mais ou menos de Campo Grande, o meu carro deu sinal. Fluido, apareceu a palavra. Observar o fluido líquido não sei do que. E começou a apitar. E eu estava do lado de um posto de gasolina. Olha como é que Deus cuida, pastor. Eu já entrei no posto, falei para o camarada, o que está acontecendo? Ele falou, eu acho que o reservatório está baixo, vamos completar. 15, completou. Acelerei, zerou. Olha como que Deus é bom. Porque se ele tivesse apitado comigo do jeito que ele apitou, e com aquela coisinha vermelha, eu não teria prosseguido. E o bispo sabe como que são as estradas do Mato Grosso do Sul. Às vezes você pega 134 quilômetros sem ter nada, a não ser lavoura. E aí o bispo me ensinou um caminho novo para chegar aqui. E eu cheguei em Jataí e coloquei no GPS o caminho novo. E me perdi, passei do ponto, porque eu fiquei um pouco confuso e acabei passando do ponto. Tinha que entrar ali no polo industrial antes de Rio Verde, pegava por baixo, não é isso? E eu me confundi, passei direto. Fui lá na Polícia Federal e voltei. E aí, comecei a seguir caminho para cá, por dentro. Eu não sei explicar como, mas por dentro. Mas teve um momento, irmãos, que eu estava acompanhando o GPS, com medo de perder, uma estrada nova. E eu fui colocar, o celular estava na minha coxa. E eu peguei uma retona. Daqui eu não preciso ficar olhando o GPS, cento e tantos, não sei quantos quilômetros que o GPS mandou. Eu peguei o celular, que estava assim, tirei da coxa e fui jogar. E quando eu fiz esse movimento, não sei como, o meu carro desgovernou. Eu perdi completamente o controle do carro. E eu estava de um lado da pista, entrei, invadi o encostamento de carro. No susto, o carro foi parar do outro lado do encostamento. E eu só lembro de eu ter gritado assim: Senhor da glória, segura esse carro. Só foi a palavra que eu usei: Senhor da glória, segura esse carro. Eu estava a mais de 100, não vou falar quanto. Mas o ponteiro estava meio que assim, ó. E eu falei: Senhor da glória, segura esse carro. Foi somente a frase que eu usei. Vocês acabaram de cantar uma música: quando eu tiver que atravessar o mar, chame esse nome. Foi ou não foi? Clame por esse nome, porque ele tem poder. E eu clamei: Senhor da glória, segura esse carro.
e o carro estabilizou instantaneamente. E eu disse para o Senhor, eu não sei se eu estaria ferido, não sei se eu estaria gravemente ferido, ou se eu estaria sem vida nesse momento. Eu não sei, mas de uma coisa tenho eu certeza, eu falei com Deus, de uma coisa tenho eu certeza, foi o Senhor que estabilizou esse carro, isso eu sei. Então, querido, nós vamos falar aqui nessa noite sobre um tema poderoso. E eu comecei a falar, desculpa a expressão, dessas coisas trágicas, terríveis, tristes. Não para trazer vamos dizer assim, para vocês ficarem com um sentimento de tadinho. Mas eu quero que você comece a pensar comigo. Quando Deus se deixa encontrar, é o tema da mensagem que me foi proposto. Será que joga aqui, pastor? Jeremias 29, 12 e 13. Quando Deus se deixa encontrar, então o texto vai dizer, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Segura para mim. Eu quero dizer para você que o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, talvez até eu às vezes me perco e preciso me consultar aos livros para poder me reencontrar. Mas o livro de Jeremias, ele antecede o período do profeta Daniel. Se fala do mesmo período de exílio, mas Jeremias, ele predisse, ele falou acerca do que iria acontecer. Ele adentrou nas portas do exílio, mas o profeta Daniel, ele viveu o período do exílio. Então eu quero dizer para você que há pessoas, que existem pessoas livres por fora, que estão livres por fora, mas estão exiladas por dentro, que estão presas por dentro. Elas estão na igreja, mas mesmo assim elas estão longe de Deus. Elas cantam louvores, mas elas choram em silêncio. Elas têm Bíblia na mão, mas o coração está distante. Jeremias 29 não é uma carta para quem está confortável, não é uma carta para quem está com a conta bancária recheada, não é uma carta para quem está com as contas em dia, não é uma carta para quem está vivendo uma vida regalada. Mas Jeremias 29, ela é uma palavra enviada a um povo, é uma carta enviada para uma nação, enviada a um povo que estava ferido, para um povo que estava frustrado, para um povo que estava confuso, e eles estavam espiritualmente deslocados. Eram pessoas que haviam perdido a esperança, para pessoas que talvez até perdeu a fé. Eles perderam, queridos, eles perderam a terra, eles perderam o templo, porque eles foram exilados. Nabucodonosor invadiu e levaram eles cativo. O templo foi completamente destruído. Então eles perderam a terra, eles perderam o templo, eles perderam a segurança e eles perderam também a esperança. E é nesse cenário, queridos, é nesse cenário que Deus declara: vocês ainda podem me encontrar. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o que você está vivenciando, eu quero dizer para você nessa noite, da autoridade do Espírito Santo, você ainda pode encontrar Deus, aleluia! Essa mensagem revela um Deus que se deixa encontrar, um Deus que facilita as coisas, mas não de qualquer maneira. Eu costumo, quando eu leio esse versículo, eu fico pensando o pai brincando com a criança. Sabe,
Sabe quando você está brincando com o seu filho pequeno, de pique-esconde? Você sempre tem que esconder no lugar que seja fácil ele te encontrar. E mesmo sendo fácil, você facilita. Você deixa a perna para fora, você deixa alguma coisa para fora para que ele possa te encontrar facilmente. Então o texto, quando eu leio esse versículo, eu chego a essa conclusão. Ele nos fala sobre um Deus que se deixa ser encontrado. Mas por mais que Ele deixa ser encontrado, nós não podemos encontrá-lo de qualquer maneira. Nós não podemos nos aproximar dele de qualquer jeito. O povo está exilado. Eles estão em Babilônia. Havia no meio deles, o capítulo 28 vai falar sobre isso, falsos profetas que prometiam libertação imediata. Não se preocupa, isso é apenas um período, não vai passar de 2 anos. Chegaram até a pegar um jugo que estava no pescoço do profeta Jeremias e quebrou, dizendo isso aqui vai passar rapidinho. Mas profetas que falam aquilo que o povo quer ouvir, falsos profetas que não falam no nome do Senhor. E Jeremias não contestou, Jeremias não bateu de frente, Jeremias apenas se retirou. Mas de repente a palavra do Senhor nos fala que o Espírito de Deus veio sobre Jeremias e falou: volta lá e fala para Ananias, volta para ele que ele quebrou um jugo de madeira, mas eu vou colocar um jugo de ferro. Esse período não será um período de apenas 2 anos, mas será de 70. E ainda houve um duelo. Aquele que fala no nome do Senhor, aquele que profetiza tem que se cumprir. Então o profeta falou para ele: para você saber que eu falo no nome do Senhor, para você saber que eu falo no nome daquele que é sobre todos, antes que fim de um ano você vai morrer. Aleluia. E a Bíblia fala que naquele ano o falso profeta morreu. Aleluia. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus ele corrige no capítulo 27, no 29, através do profeta do profeta Jeremias. Deus ele corrige essa falsa ilusão e ele revela um processo. Eu vou livrar vocês, eu vou libertar vocês, mas primeiro vocês vão ter que passar por esse processo. Aleluia. Antes de mudar o lugar, escute o que Deus está falando contigo. Antes de Deus mudar o lugar, Deus ele quer mudar o nosso coração. Antes de Deus te tirar do seu exílio, Ele quer tratar contigo. Aleluia. O coração espiritual da promessa da restauração, Deus não deixa encontrar, Deus não se deixa encontrar por quem o busca de qualquer maneira, ou por quem o busca por necessidade. Escute, isso aqui é muito forte. Deus não se deixa encontrar por quem o busca por necessidade, mas por quem o busca por inteiro, por quem está disposto a se derramar na presença dEle. No versículo 12a, ele vai dizer para nós invocar. Ele fala sobre invocar, então me invocareis. Quando eu penso nessa palavra invocar, Deus ele está o quê? Então me invocareis. Invocar, querido, não é gritar. Invocar, de acordo com esse texto, é reconhecer dependência. É reconhecer que nós precisamos dele, que nós necessitamos dele. O exílio quebrou a autossuficiência do povo. O povo que achava que ele podia tudo. O povo que confiava nos seus carros, nos seus cavaleiros. O exílio quebrou essa autossuficiência e começou a tratar com o povo sobre uma questão de dependência de Deus. Enquanto o povo confia em reis, enquanto eles confiam em aliança, enquanto eles confiam também em falsos profetas, Deus ele permaneceu em silêncio. Deus ele permaneceu calado. Às vezes você está colocando as suas expectativas no lugar errado. Talvez você esteja colocando a sua expectativa na coisa errada.
por isso Deus não está falando contigo, por isso Deus não está te respondendo, aleluia. Quando o povo confiava em reis, quando eles confiavam em alianças, quando eles confiavam em falsos profetas, Deus permaneceu em silêncio. O cativeiro não foi apenas um momento de punição, mas ele foi um processo pedagógico, onde Deus ensina e trata com o seu povo. Isso significa, querido, que às vezes Deus não remove a dor, às vezes Deus não vai remover a dor, mas Ele vai despertar um clamor. Através da sua dor, você pode se aproximar ainda mais de Deus. O versículo 12b, ele fala sobre orar. Então me invocareis e passareis a orar a mim. Isso significa que não é qualquer oração, não é, querido, um ritual. Essa oração não é um discurso religioso, essa oração não é uma repetição vazia. Mas o que é isso? A oração a mim, diz o Senhor. Quando a oração deixa de ser obrigação, ela se torna rendição. Quando ela deixa de ser algo mecânico e obrigatório, ela se torna algo voluntário e prazeroso. Então, escuta, quando a sua oração deixar de ser por obrigação, quando a sua oração deixar de ser uma retórica religiosa, quando você começar a se dobrar diante de Deus de uma forma voluntária, espontânea, sabe o que acontece? Então, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E eu vos ouvirei. Aleluia. Significa que quando você voluntariamente se dobra diante do Senhor, Ele tem prazer de se curvar, de se prostrar para ouvir a sua oração. Sabe quando você está lá assistindo um filme e alguém chega perto de você e começa a conversar com você, e diz, espera aí, deixa eu prestar atenção aqui um pouquinho. Eu fico imaginando você rendido diante do Senhor, e Ele prestando atenção na sua oração, chamando a atenção, pai, olha pai, olha, oh, Gabriel, olha lá, olha que bonitinho, olha lá. Ele passa a ter prazer em nos ouvir. Mas para que Ele possa ter prazer em ouvir a nossa oração, nós também precisamos ter prazer em nos curvar diante dEle. Deus não ouve palavras bonitas, Deus não ouve palavras eloquentes, Deus, Ele ouve coração quebrantado. Aleluia. O versículo 13 fala sobre buscar, e fala que Deus se deixa ser achado. Buscar-me-eis e me achareis. Essa é uma das declarações mais ousadas da Bíblia, porque o próprio Deus disse que quando eu buscar, quando eu me curvar diante dEle, Ele me dá a garantia de que eu vou encontrá-lo. Buscar não significa, querido, o que significa essa palavra buscar? O que isso quer dizer? A palavra buscar significa perseguir com intensidade. A palavra buscar significa desejar com prioridade. A palavra buscar significa insistir com perseverança. Aleluia. Deus não está escondido, mas também não se revela a superficialidade. Ele não se esconde, mas também não se revela de qualquer maneira.
Deus, querido, não se deixa encontrar por quem o busca por necessidade, mas por quem o busca em espírito e em verdade. O versículo 13 ainda nos fala de rendição. O coração, meu querido, o meu coração é a chave. Por que ele é a chave? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui está a condição que Deus dá. Eu vou encontrá-lo quando eu buscá-lo de todo o meu coração. Não é, querido, força. Não é questão de posição. Não é questão de mérito. É o coração inteiro. É um coração rendido a Ele. O problema do povo, querido, nunca foi a Babilônia. O problema do povo nunca foi o exílio. Foi um coração dividido. Foi um coração dividido. Por que você fala isso? O problema é porque parte em Deus, parte nos ídolos, parte estava na autoconfiança. Deus não aceita ser opção. Ele exige exclusividade. E hoje em dia também não é diferente. Porque às vezes o nosso coração também está dividido. O nosso coração está em buscar ao Senhor, mas ao mesmo tempo o nosso coração está em buscar recursos dessa vida. Esses dias eu falei para uma pessoa, eu me admiro muito quando a pessoa levanta às 5 da manhã, 4h30, se arruma para ir trabalhar, aí começa a chover, mas ela sabe que o ônibus vai passar 5 horas. Ela pega um guarda-chuva, ela dá o seu jeito, mas ela sai de casa no horário certo para poder pegar o ônibus e ir trabalhar, faça chuva, faça sol. E às vezes ela chega no trabalho debaixo de chuva, mas ela chega. Mas quando é para buscar o Senhor, olhou para o tempo e o tempo deu a virada, eu acho que vai chover, não vou para o culto hoje. Qualquer coisinha, qualquer motivo me impede de estar na casa do Senhor. Aí a minha pergunta é, será que Deus é a prioridade da sua vida? Ah, mas eu já fui no primeiro dia, já vim no segundo, estou no terceiro, mas eu não sei se eu vou vir amanhã no quarto e no quinto. O que é mais importante para você do que estar na presença do Senhor? O que é mais importante? Para estar aqui hoje eu rodei 850 quilômetros para fazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Quando eu tomei posse da Igreja de Deus do Alto São Francisco, eu ainda estava como pastor do bairro Cardoso, porque ainda não havia feito a minha despedida. Então eu estava como pastor do Alto São Francisco e pastor do bairro Cardoso. Eu desci para lá numa segunda-feira, voltei a quinta-feira, voltei para casa, participei dos cultos do final de semana. Na segunda-feira eu rodei 850 quilômetros novamente, porque na terça-feira tinha um culto no Alto São Francisco e eu queria estar presente. Rodei 850 quilômetros para ministrar um culto e na quarta-feira ter que voltar para trás porque nós tínhamos a aula de mestrado. 850 quilômetros. E esses dias, pastor, eu chorei muito. Nós fizemos 3 dias de unção profética, foram 3 dias. Salvo engano, 19, 20 e 21, ou 18, 19 e 20, não sei, de dezembro. E no domingo último, o evangelista Lucas pregou de um outro ministério. Olha como que Deus é. Ele pregou, ele é muito bom para pregar. E de repente ele fala assim, eu vou dar um testemunho aqui rapidamente, eu não sou muito fã de falar esse testemunho. Ele usou essa expressão, eu não sou fã de falar dele, mas eu vou contar. E contou sobre uma situação que aconteceu com ele, que ele quase ficou tetraplégico, mas Deus teve misericórdia, tal. E ele disse que lá no leito do hospital, quando ele estava lá no leito do hospital, Deus falou com ele, eu tenho saudade de você, quando você tinha 14 anos de idade.
E quando ele falou isso, o Elton Douglas acabou. Me derramei em lágrimas. E não conseguia mais parar. Você sabe por quê? Porque naquele momento eu estava sentado numa cadeira lá na porta da igreja. E eu estava falando com Deus. Somente Deus sabia o que eu estava falando com Ele. Somente Deus e eu sabemos o que eu estava falando com Ele. E quando Ele fala 14 anos de idade, Ele me remete ao meu batismo. É como se Deus estivesse dizendo para mim: filho, você lembra quando você tinha 14 anos de idade? Você lembra como você me buscava? Você lembra como você subia aos montes para orar? Você lembra como você fazia isso, e eu não consegui parar de chorar? Então, às vezes, querido, o que eu quero dizer para você nessa noite é que às vezes a palavra direcionada de Deus para a sua vida, hoje, por uma fração de segundo você pode perdê-la. Fica atento naquilo que Deus vai dizer. Fica atento naquilo que Deus já está falando e naquilo que Ele ainda vai falar. Daniel no exílio. Daniel também estava na Babilônia. Daniel estava longe de casa. Daniel também estava longe do templo. Daniel também havia perdido a sua liberdade. Mas ele invocou, ele orou, ele buscou, e Deus o respondeu. Aleluia, aleluia. Jeremias 29, querido, não é uma teoria. Jeremias 29 é a prática vivida. É um contexto que eu preciso vivenciá-lo. E para a gente caminhar para o encerramento, o exílio às vezes é essencial para a nossa vida. Porque no exílio, o exílio gera maturidade. O exílio, ele gera uma oração que precede a restauração. Deus responde à inteireza do nosso coração quando eu busco de forma verdadeira. Deus se deixa achar porque se rende. Quando nós estamos passando o momento mais difícil da nossa vida, o bispo pode convocar, nós estaremos com a igreja aberta 4 horas da manhã para oração. As pessoas vêm. Quando você precisa de um milagre, você não mede esforços para buscar. Mas quando a tempestade vai embora, nós acabamos esquecendo. Tem pessoas que fazem campanha para Deus abrir uma porta de emprego, e quando Deus abre, não volta mais na igreja. Eu quero te chamar nessa noite a uma decisão. Antes de você orar, antes de nós orarmos, responda no seu coração. O que hoje ocupa um lugar que deveria só de Deus na sua vida? Você está dividindo o seu coração com quem e com quê? As suas orações estão sendo apenas um ritual ou tem sido uma rendição? O seu coração está dividido ou seu coração está inteiramente diante do Senhor? Hoje Deus não está te chamando para mudar de cidade. Hoje Deus não está te chamando para você mudar de igreja. Hoje Deus não está te chamando para mudar de circunstância. Deus está te chamando para mudar de coração. Deus está te chamando para mudar o seu coração. Porque hoje, meus queridos, não termina um culto. Hoje não termina um culto. Hoje começa uma busca. E quem busca de todo o coração não sai da presença de Deus da mesma forma que entrou. Porque quando Deus ele é buscado por inteiro, Ele responde com poder.
Você está disposto nessa noite a mudar de coração? Você está disposto nessa noite a ter uma reviravolta na sua vida em 2026? Você está disposto a viver o extraordinário de Deus na sua vida como você nunca viveu antes? Então eu quero te chamar para orar. Nós vamos orar nessa noite, não como um ritual, mas nós vamos orar como entrega, como rendição. Como rendição. Nós vamos nos render diante do Senhor. Quem está comigo? Então, bispo, permita-me, eu quero te convidar a sair da sua zona de conforto. Vem aqui. Vamos juntos orar ao Senhor. Eu não sei o que você veio buscar, mas uma coisa tenho eu certeza: o Deus que tudo pode, Ele está passando por aqui. O Deus do impossível está passando por aqui. O Deus que faz o cego ver, o surdo ouvir, está passando por aqui. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, neste lugar. Venha trazer quebrantamento. Venha trazer alinhamento, Deus. Venha trazer quebrantamento e alinhamento nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, começa a trabalhar aqui. Começa a trabalhar aqui no meio do teu povo. Senhor, eu lhe peço na autoridade do teu Espírito Santo, que a brasa do teu Espírito, possa começar agora nessa noite, Pai Santo, pousar em cada coração. Que a tua igreja, Pai Santo, possa começar a sentir o fogo do teu Espírito. A pessoa que entrou aqui nessa noite triste, a pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai Santo, querendo, Pai Santo, desistir, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, começa a trabalhar, ó Deus. Começa a trabalhar, ó Deus. Muitas pessoas olham para ti e te julgam como a raiz de uma árvore cortada. Aleluia. E há pessoas que dizem que é o seu fim, e há pessoas que dizem que não há mais jeito, e há pessoas que dizem que não vai mudar. Mas eu te digo na autoridade do Espírito Santo, ao cheiro da água, ao cheiro das águas, você vai voltar a florescer. A alegria vai ocupar o teu coração. Não haverá mais lugar para tristeza. Não haverá mais lugar. Não haverá mais lugar para a depressão. Não haverá mais lugar para o medo. Não haverá mais lugar para a insegurança. Ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, tudo vai voltar a florescer. Vai florescer, vai florescer, vai florescer. Receba nessa noite. Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem,
Espírito Santo, opera no meio do teu povo, opera no meio da tua igreja, opera, Senhor, aqui, ó Deus. O Senhor está caminhando no meio do teu povo, Pai. O Senhor está agindo aqui, ó Deus. O Senhor está caminhando, Deus. O Senhor está chamando o teu povo, Pai Santo, para uma mudança de coração. Aleluia. Aleluia. Queria relar cantoroma. Dei elestri cantelera. Roque arrabasta arcantela na sorra cantudo. Ele nunca falou contigo, mas hoje ele te ama. No meio da multidão, ele te encontrou. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua luta. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Ele te disse essa noite, isso é um processo que vai produzir crescimento e maturidade. É um período pedagógico que Deus está trabalhando contigo para te tornar ainda mais forte. Ninguém vai impedir aquilo que Ele tem para tua vida. Ninguém vai impedir aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus. 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 Receba mais. Receba de Deus. Receba paz. Alegria. Receba de Deus. Em nome de Jesus. Não está só. Não está sozinho. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Clame por Ele. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Não é o fim, é o começo. Pois sei que existe paz em tua presença. Clame por Ele. Amo Jesus. Clame por Ele. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus. Entra com a sua provisão. Entra onde o homem não pode entrar e faça o que o homem não pode fazer. É pura, é poderoso. Teu nome é vida. Senhor é Deus. Entra com a sua provisão agora. Destrói cadeias, dissipa as trevas, Trabalhe na mente, Senhor. vem Tira toda incendiar. dúvida, toda incerteza, todo medo. Aqui, Senhor, lança por terra. 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 Sobre toda alma Lança em por terra. Lança por terra. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Toda incerteza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui, Senhor. Vai operando. Vai agindo, Deus. Vai agindo, Deus. Vai agindo, Deus. Vai agindo, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. é poderoso. Aleluia. Aleluia. Teu nome Oh, aleluia. O Senhor está caminhando no meio do seu povo. O Senhor está caminhando no meio do teu povo. O Senhor está passeando no meio do teu povo. Vai recebendo aí, vai recebendo aí, vai recebendo aí. Receba o renovo, receba o renovo, receba o renovo. Receba o renovo, receba o renovo. Receba o renovo, receba o renovo. Em nome de Jesus Cristo.
em nome de Jesus Cristo, 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 Deus, vai operando, Deus. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, aqui, Espírito Santo, vai movendo, vai trabalhando aqui, Espírito Santo, aleluia, Senhor. Aquele, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém no nosso meio enfermo, se há alguém enfermo no nosso meio, Deus, começa agora a tocar na enfermidade, começa a tocar na enfermidade, Senhor, começa a tocar onde o homem não pode tocar, e começa a fazer o que o homem não pode fazer. Pai Santo, aonde a minha voz adentrar agora, aonde a minha voz adentrar agora, Senhor, aleluia, Senhor, se há alguma, Pai Santo, se há alguma, Senhor, se há alguma ação do inimigo nessa noite, neste lugar, nós agora, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, nós anulamos e nós quebramos toda a obra do mal. Aqui, Senhor, vai passando o teu fogo, vai passando o teu fogo, vai trazendo o teu fogo neste lugar, vai trazendo o teu fogo, vai recebendo do Senhor, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, aqui, Senhor, vai movendo, vai morrendo, vai movendo, vai movendo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem sem Da cabeça à planta dos pés, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai agindo, Senhor, vai movendo, Senhor, vai trabalhando, Senhor, em nome de Jesus. Glorifica e canta, igreja. É debaixo dessa unção, dessa atmosfera de glorificação, que o Espírito de Deus está agindo agora neste lugar. Continue aí na unção, continue na experiência aí do Espírito. enche
abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Olha, tem uma unção aí de quebrantamento aí, ó. Vai orando, vai buscando o Senhor aí, ó. Deus está visitando pessoas agora. Continua aí, ó. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Que maravilha! Canta também junto com o ministério aí, irmãos. Enquanto está tendo muita unção aí, ó. Adore o Senhor. Cante, porque o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia. E ali Se Deus Sem nenhuma explicação, levanta sua mão, vai. Espírito Cante. Que desce como fogo. que desce como Se Deus, tu és como um fogo, Senhor. Vem como em Pentecostes. e enche-me de Espírito, Espírito, que desce como fogo, Se Deus, vem como em Pentecostes e enche-me de aplaude o Senhor Jesus, amém? É, Senhor, aleluia. Acende a luz que eu quero ver o povo, por favor. Acende as luzes aí que eu quero ver o povo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu tenho certeza que a palavra de Deus falou com você nessa noite. Não tenha medo de passar por aperto. Não tenha medo de passar por aperto. Porque aquele que tem Cristo na sua vida nunca está em aperto. Está diante de uma oportunidade. Está diante de uma experiência. Você quer ter uma experiência para contar de um milagre, de uma providência? Então você não pode ter medo de aperto. O aperto é a oportunidade. Quando você tiver um aperto,
Sabe o que você tem que fazer? Fala assim: Senhor, eu estou aqui em espírito de oração só para assistir a providência. E a hora que o Senhor mandar a providência, eu vou contar esse testemunho em muitos lugares. Sim ou não? Irmãos, eu quero fazer uma oração especial aqui. Irmã Flávia, por favor, vem cá. Irmã Flávia Alves. Vem com a família. Vem com a família, por favor. Quero fazer uma oração especial por eles. Eu queria convidar a irmã Joyce também. Vem cá, irmã Joyce. Queremos fazer uma oração especial por vocês, por esse novo começo, novo momento na vida. Vem com a família. Doutor Túlio, vem cá, doutor Túlio, quero orar com você. Vem com a família, vem Misaela com ele, em nome de Jesus. Fica virado para o altar. Pastor, fica junto aqui com eles aqui. Pastor André, pastor Célio, por favor. Olha, o Yara, seu esposo, vem com ele. Mas o chamado é para ele, tá? Deus quer fazer algo na sua vida. Irmão Fausto, irmã Valéria, vem cá vocês dois. Por gentileza. Aquela irmã lá atrás, lá, ó. Na frente de você, Leandro. Na sua frente, esse casal aí, ó. Na sua frente. Isso. Vem cá vocês dois. Vem cá, por favor. A Rita, mais o esposo, vem cá. Por gentileza. Mãe Edmar, vem cá, o senhor e a filha. A esposa não está aqui, mas quero orar por vocês. Irmãos, são pessoas que Deus está colocando no meu coração, que se não estão, vão passar por um aperto. Se já não estão passando por um aperto, vão passar. Mas Deus mostrou o caminho para vocês hoje. Deus mostrou o caminho para vocês hoje. Busque ao Senhor de todo o seu coração e observa o livramento de Deus. Observa as providências de Deus. Observa o que Deus está fazendo, como Ele está falando com vocês. Muitas batalhas que nós passamos são momentos que Deus permite que passemos por esses momentos, para que nós possamos voltar nosso coração para Ele, firmar nossos passos nele e obtermos experiências profundas e sobrenaturais com Ele. Então é a hora. Eu quero convidar vocês a ficar de pé comigo. Todo mundo fica de pé. Estenda as mãos. Vamos batalhar espiritualmente com eles. Irmãos, me desculpa se tem alguém no banco que está passando por uma luta e ficou assim: o pastor não me chamou. Mas eu quero que você vira para Deus aí e fala com Ele, porque o Espírito Santo está aqui. E Ele está te vendo, Ele está te ouvindo. Se eu não te chamei é porque eu não senti direção de chamar. Mas se você deseja que Deus toque na sua vida, o Espírito Santo está aqui. E Ele não está refém ao que eu quero. Eu é que estou refém ao que Ele quer. Então você coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu quero contemplar o Teu livramento. Eu quero contemplar. Eu quero contemplar o Teu livramento. Quem quer ver o livramento de Deus? Quem quer ver? Você quer ver? Você quer ver um livramento de Deus? Você quer ver? Então firma seu coração em Deus. Meu Pai, eu coloco essas vidas que estão diante de Ti, meu Pai. Estão na Tua presença agora, meu Pai amado. Nós não temos medo de aperto. Nós não temos medo de crise, de dificuldade. Porque a Tua palavra nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Aleluia. Então eu Te vejo nos meus caminhos, Senhor. Eu Te vejo nos meus passos.
Eu te vejo nessa situação difícil, Pai. Eu te vejo nesse momento. Eu vejo o teu livramento, Senhor. Eu quero contemplar o teu livramento. E eu quero contar testemunho desse livramento, meu Pai. Então, Pai amado, eu te peço nesta hora, toca nessas vidas aqui, Pai. E olha para a tua igreja, Senhor. Olha para o teu povo, Pai amado. Aqueles que estão em situação de aflição, de aperto, qualquer que seja a sua dificuldade, por menor que seja, é uma hora apropriada para o Senhor abrir o mar diante dessas pessoas e elas atravessarem em seco pela fé e ver o livramento do Senhor e cantar o hino da vitória. Aleluia! Queremos cantar o hino da vitória, Senhor, e é por isso que nós te glorificamos. Nós vamos cantar o hino da vitória, Pai amado. Nós vamos cantar, meu Deus, o hino da vitória, meu Pai. Nós vamos cantar o hino da vitória, Pai amado, porque todo mal cai por terra agora no poder do sangue de Cristo. Todo mal está repreendido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Toda perturbação espiritual, toda falta de paz, toda angústia, todo medo, Senhor, em nome de Jesus, todo medo vai cair por terra agora. Vai cair por terra. Fica de frente para ela, eu quero que você fique de frente. Toda angústia, todo medo, toda perturbação espiritual vai cair por terra agora, pastor Ademilson. Todo medo agora, vem cá, irmã Mônica, junto com esse casal aqui, ó. Toda angústia, toda falta de paz, toda perturbação de alma, toda aflição, toda ansiedade vai cair por terra agora. Olha agora para o teu filho, Pai querido, que não consegue dormir por causa desse aperto. Olha para a tua filha que não consegue ter paz por causa desse aperto. Eu te peço em nome de Jesus, joga por terra agora toda perturbação espiritual e traz agora o livramento. Em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus, Pai querido, que cura. Tomamos posse nessa noite desta unção de cura, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, toca agora, Senhor. Visita agora, meu Deus amado, no poder do sangue de Cristo. Visita agora, Senhor, no poder do sangue de Cristo, meu Pai. Ordena a tua unção, ordena o teu livramento, ordena a providência dessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, toda angústia, todo mal, toda perturbação vai agora perder força, porque a unção do Senhor está neste lugar. A unção do Senhor está sobre essas vidas. Visita, meu Pai. Visita, Senhor. Visita, meu Deus querido, agora. Visita com autoridade, meu Pai, e graça, com unção de renovação. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Transforma. Transforma. Solta a voz, igreja. Solta a voz. Só Ele abriu o mar. Não tenha medo. 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 Deus é contigo. Deus é contigo. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Se Deus pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar.
outro lado canto. Olha, tem uma unção de cura aqui, ó, nessa noite, irmãos. Está tendo uma unção de cura. Eu não estou conseguindo dispensar vocês, irmãos, porque quando a gente entra nessa dimensão, você tem que aproveitar, irmãos. É como se tivesse aberto um portal em cima de nós aqui agora. Providências vão ser enviadas. Então comece a pedir ao Senhor alguma cura, alguma providência, porque há uma liberação de uma unção. Há uma liberação agora de graça sobre esta igreja, e você agora começa a colocar diante do Senhor os seus problemas e peça: Senhor, em nome de Jesus, esse aperto, esse problema, esse mal vai cair por terra, e eu vou do outro lado cantar o hino da vitória, porque o Senhor está comigo. O Senhor, meu Pai, não me desampara, e eu não temerei nenhum mal, nenhuma dificuldade, porque a unção do Senhor permanece neste lugar. Aleluia. 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 Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Se o mar vermelho tiver que passar, Oh, Senhor, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem. Dê as mãos, dê as mãos. Se passares pelo fogo, dê as mãos uns para os outros. Dá a mão assim, ó. Segura. Agora nós somos um só. Faça como Israel que o mar atravessou. Obrigado, Senhor, E no nome do Senhor por tua unção nessa noite. Tem muita gente aqui que só vai perceber o que aconteceu durante a semana, durante o mês. E obrigado, meu Pai, por tuas providências. Obrigado por tua presença, por tua cura, por teu milagre, pelo louvor, pela palavra. Obrigado, meu Deus querido, porque o Senhor jogou muralhas hoje por terra, meu Pai. O Senhor abriu corações e abriu mentes para não temer, para não ter medo do aperto, meu Pai. Mas o Senhor nos chamou para caminhar sobre as águas e andarmos por fé, Senhor. E em nome de Jesus, profetizar a vitória, Senhor amado, liberar a palavra de vitória. E eu libero agora uma palavra de cura, uma palavra de vitória, uma palavra de conquista sobre toda esta igreja, em nome de Jesus. A palavra é vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê seu papelzinho da campanha? Cadê? Cadê? Pessoal, pode ficar aqui mesmo. Nós vamos encerrar com o culto com vocês aqui na frente. Levanta aí seu papelzinho aí, levanta aí. Vamos declarar consagrado o terceiro dia. E amanhã, olha que o pastor El estava cansado da viagem hoje. Imagina amanhã, hein, que ele vai descansar. Nós vamos levar ele para jantar agora. Vai dormir a noite toda. Amanhã eu vou pôr ele para capinar o lote lá em casa. E à noite ele vai estar energizado. Então olha, amanhã, irmãos, não vem com pressa para ir embora não, porque eu estou sentindo que amanhã vai ser forte. Então ó, eu declaro consagrado a Ti o terceiro dia de campanha e busca desta igreja, Pai. E eu te peço que em nome de Jesus, as providências e os milagres que o Senhor tem preparado para este povo, Pai, seja entregue e derramado para a glória e o louvor do santo nome de Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão e consolação do Espírito de Deus seja com todos nós, hoje e sempre. Abraça 70 pessoas e até amanhã, se Deus quiser.